Yalcha, ó Yal, ó Yalcha, ó Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Papai amado, nós estamos aqui. Gratidão por falar conosco, Sim, papai. revelar os teus segredos. Sim, papai. E aqui somos alimentados e verdadeiramente fortalecidos pelo teu Espírito. É verdade, papai. Somos fortes no teu Espírito, papai. É verdade, papai. Papai, abençoa essa reunião, abençoa as pedrinhas que estão espalhadas, Sim, que a papai. tua palavra alcance e abençoe cada pedrinha. Sim, papai. Ricamente, papai. Em nome de Yalcha. Que cada pedrinha seja lavada, seja Sim, lapidada papai. e seja polida, para estar pronta, porque a tua palavra diz que todas as pedras do templo foram o quê? Preparadas fora dos muros. Quando chegaram ali já estavam prontas, então não se ouviu barulho de martelo, não ouviu barulho ali de lapidação, de corte. Tudo chegou e foi encaixado. Gratidão, papai. Gratidão por tudo, papai. Muito grato. Alegria em te ouvir, alegria em te servir, Sim, papai. alegria fazer parte da tua família, Sim, papai. recebendo o teu nome. Gratidão por tudo. Gratidão, papai. Abençoa, repreenda do nosso meio toda enfermidade, Em nome de toda Yalcha. doença, Em nome de Yalcha. repreenda. E que haja saúde de Yalcha Sim, papai. no nosso meio, papai. Em nome de Yalcha. E assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Amados irmãos, nós vamos hoje, papai trouxe já há um tempo, e agora a gente está sendo esclarecido dos detalhes, né? Os detalhes ali da palavra. Primeiramente nós falamos a respeito colocamos ali, né? Não era o objetivo da ministração domingo passado, falando sobre as damas de companhia. Lembrando que as damas de companhia, elas servem as duas esposas, né? É a representação de Jacó, né? Então, a base do nosso entendimento começa com Apocalipse 7. A base do nosso entendimento começa em Apocalipse 7. Diz assim, ó, Apocalipse 7:1. Depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre alguma árvore. Vi também outro anjo que subia do oriente com selo de ao vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e o mar. Não danifiques a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte. Marcado, você pode falar selado. A fronte dos servos do nosso Ial. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 foram marcados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000.
Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000 foram marcados, selados. Então, aqui nós percebemos que duas tribos aqui, uma tribo e uma semi-tribo, vamos falar, não foram listadas. Quais? A tribo de Dan, a Dan não foi, e a tribo de Efraim não foi. Efraim, Manassés está aqui. Manassés está. Manassés está aqui, ó, no versículo. Eu vi um irmão falando, versículo 6. Da tribo de Assé, versículo 6. Da tribo de Assé, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. O que não está aqui é Efraim. E também Dan. Ok? Então, quando nós estamos vendo aqui fala dos filhos de Israel. Já está nos dando uma dica. Está dando uma dica de Jacó, que recebeu o nome de Israel, que lutou com o anjo, lutou com, não contra, tá? Ele queria a bênção dele. E ele foi tocado na coxa. Então o anjo tocou nele na coxa. A coxa é uma representação daquele que foi selado, tá? É uma representação daquele que foi selado. O anjo que subiu do Oriente, ele tinha um selo. E ele vem selar, né? Então, inicialmente, ele tinha um selo. E ele selou os outros. Que selou os outros. Entendeu? Então, o que acontece? Quando nós estamos lendo essa passagem, está dando uma dica aqui para nós sobre o conhecimento anterior. O conhecimento anterior, nós fomos construindo gradativamente. Entendeu? Por quê? Porque não é a revelação de uma vez, nós não temos nem capacidade para isso. O nosso é o construir, é igual o corpo humano, né? Nasceu neném, no dia seguinte já era adulto? Não, foi construindo ali, foi construindo os ossinhos foi crescendo. Ali o músculo foi crescendo, multiplicando, para poder chegar hoje na minha estrutura, na sua estrutura. Isso aí passou com anos, né? Não foi de um dia. E assim que a palavra ela está sendo entregue para nós, na medida que nós estamos crescendo. E nós estamos crescendo na medida que nós estamos nos alimentando, né? Ninguém cresce sem se alimentar. Vai tirar da onde a substância para ser acrescentada no corpo, não é mesmo? Então, por isso que eu falo com os irmãos a necessidade de estudar, meditar, ler e acompanhar os estudos. Por quê? Porque uma coisa é o alimento lá atrás não serve para hoje, tá? Vamos falar assim: eu comi mês passado, agora hoje eu não vou alimentar porque mês passado eu comi. É assim que funciona? Não funciona assim. Por isso que o maná caía diariamente. E o maná de sábado, eles guardaram o de sexta. E o de sexta não se estragava, mostrando que é necessidade do alimento diário, né? Mesmo sábado precisa de alimento, não cai o maná, mas eles guardaram o maná de sexta, que não estragava. Qualquer dia da semana que você guardasse o maná, estragava no dia seguinte. Só de sexta-feira que se podia guardar, que não estragava para sábado. Tudo isso é um sentido espiritual. Tudo isso é um sentido espiritual. Para a sexta era que chegou, né, irmãos? Então, quando nós vimos aqui Apocalipse 7, nós estamos vendo ali que existe os filhos de Israel, que fala assim: vi o número, versículo 4, Apocalipse 7, 4. Ouvi então o número dos que tinham sido selados, 144 de todas as tribos dos filhos de Israel. Dos filhos de Israel. Paz e alça. Dos filhos de Israel. Aqui está falando de filho. Dos filhos de Israel. Dos filhos
de Israel. E esses filhos recebem herança. Esses filhos recebem herança. Ok? Então tá. Então, quando nós vimos isso aqui, o pai, eu estava fazendo um estudo a respeito das damas de companhia, aí o pai, ele dá sempre a mais, né? Aí ele me mostrou que a gente até então achava que era uma parte de 2 tribos que estava lá em cima. Uma parte da tribo de Ialdá e a outra Benjamim. Aí o pai falou assim, não. Não. Coisa tremenda, irmão. Ó, tô arrepiado, ó. Nós vamos começar devagarzinho o estudo e depois no final nós vamos falar sobre as damas de companhia, tá? Você vai ver as damas de companhia certinha, e quando você vê a dama de companhia de Raquel, Bila, que teve 2 filhos, né? Um, Dan, e o outro, Naftali. Dan é Sardes vestes sujas. E Naftali, Sardes vestes limpas. Estão entendendo? Dan é Sardes vestes sujas, que não é contado entre os 144 mil. E Naftali é Sardes vestes limpas, é contado. Ok? Nós vamos devagarzinho. Nós vamos abrir primeiramente lá em Gênesis. Gênesis 30. Gênesis 30. Aqui nós vemos Raquel gerando filhos, né? Gerando filhos. Aí você vê que ela gerou filhos só no final. Quem começou gerando filho foi Lia, ou Léa, né? Você tem Bíblia que fala Léa e tem Bíblia que fala Lia. Mas esse aqui nós não vamos falar agora. Nós vamos falar no final da ministração. Aí você vai andando mais para frente, e aí você vai chegar no capítulo no capítulo 32, versículo 23. No versículo 23. O ministério que nós estamos agora é à noite. É uma tremenda escuridão dessa terra. Nunca se viu tamanha escuridão. E é o tempo da ministração de quê? Ministração da lua e das estrelas. É a lua e as estrelas que se manifestam na noite. Ok? Então a gente começa aqui, ó. Gênesis 32, 23. É o tempo que nós estamos vivendo nessa terra, tá, irmãos? O evangelho anátema, eu acho que é de Mateus, ele fala assim, devemos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. Evangelho anátema, isso não está em Lucas. Falando assim, olha, nem Mical, nem as estrelas podem trabalhar à noite. Vocês estão entendendo como é que eles enganam? Porque fala assim, já é dia, devemos trabalhar, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Isso está no Evangelho anátema, não está em Lucas. Quem veio de denominação sabe dessa passagem. Por isso que é necessário lançar fora todo o fermento. Os antigos falam assim, à noite você tem que trabalhar, a noite foi feita para dormir. Exatamente. Né? A noite é feita para dormir. Verdade.
Aí fala assim, ó, naquela mesma noite, tanto o anjo quanto o Jacó trabalharam. E trabalharam a noite toda. Viu? Jacó e o anjo trabalharam a noite toda. Naquela mesma noite, ele se levantou. Jacó se levantou. Fazendo um link lá com se levanta Mical, lembra? Sim. Em Daniel 12:1. Naquela mesma noite ele se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas. Você pode colocar aí as 2 servas, as 2 concubinas. Tá? Então vamos lá, de novo. Naquela mesma noite ele se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos. Os seus 11 filhos. Um filho ficou lá em cima. E seus 11 filhos. Mas nós estamos vendo que os selados são 12. Mas aqui ele pegou o quê? Ele pegou as suas 2 esposas, suas 2 servas e seus 11 filhos. E atravessou o quê? O val de Jaboque. Que é val, quando fala val, é córrego, ribeirão, rio, tá? Ele os tomou e os fez passar a torrente. E fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou só. E alguém lutou com ele até surgir a aurora. Vendo que não o dominava, tocou-lhe na articulação da coxa, e a coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. Ele disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacó respondeu: eu não te deixarei se não me abençoares. E ele perguntou: qual o seu nome? Jacó respondeu, ele retomou: tu não chamarás mais Jacó, mas Israel, porque foste forte com Ial e contra os homens, e tu prevaleceste. Aqui eles traduziram contra Ial, não é contra, é com Ial. Porque ele não lutou contra Ial, ele lutou com Ial, é diferente. Ele não estava querendo que Ial fosse destruído, ele queria que Ial o abençoasse. Ele lutou com e não contra, entenderam? Sim. Porque a vontade de Ial era abençoar. Você acha que Ial veio ali na pessoa de um anjo para matar ele? Ele veio ali na pessoa do anjo para quê? Para abençoá-lo. Só que não ia abençoar de graça. Eles tinham que se esforçar, mostrar quão grande era a vontade de ser abençoado. Essa é a perseverança de Filadélfia. Lutou a noite inteira. Eu não te largo até que tu me abençoes. Essa é a perseverança de Filadélfia. Eu não largo até que tu me abençoes. E já estava acabando o tempo. Como já estava acabando o tempo da noite, como estava acabando o tempo da noite, e o tempo da noite é definido por um tempo, é o tempo de Filadélfia, definido por um tempo, não tem isso de arrebatamento iminente. Não, não é iminente, tem um tempo determinado, e depois que se cumpriu o tempo, nós aguardamos. Que vai ser de surpresa, e aí que tá, por isso que fala, olha, vocês guardem, orando em todo tempo, para que vocês tenham força para escapar de tudo que está por vir nessa terra. Orando em todo tempo. Se você sabe o dia da sua redenção, você não tem que ficar orando todo tempo. Precisa? Não, é igual o povo que estava vindo. Vinha 40 para ser imergido, porque o mensageiro de Sardes falou, vai ser dia tal. Aí enche aquele tanto de gente. Se enche aquele tanto de gente, aí você fala, porque vai ser no dia tal. Mas a palavra está falando.
A palavra está falando que você ore o dia todo, dia e noite, para que tenhas força de escapar. Tremendo demais. Percebe? Para que tenha força para escapar. Você está orando dia e noite todo o tempo, é para você, é porque você não sabe o dia e nem a hora. Se não precisava, já sabe ali, vem todo mundo emergir, faz 500 pessoas aí na porta, mas é isso que está falando, lutou a noite inteira. É o tempo nosso, nós estamos todos os dias lutando para permanecer firmes, para fazer cumprir o nosso chamado, a nossa missão. Por quê? Porque nós juramos que nós faríamos cumprir a nossa missão, juramos lá em cima. Nós juramos que iríamos ser fiéis. Nós juramos perante Yahshua, perante Yahforte. Aí, irmãos, olha só. Vamos continuar. Versículo 26. Vendo que não o dominava, tocou-lhe na articulação da coxa, e a coxa de Jacó se deslocou enquanto lutava com ele. E disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Por isso que é o anjo que precisa voltar para casa. Ele não pode ficar aqui muito tempo. Ele tem um tempo. É a representação dos dois filhos, olha só. Os dois filhos de Tamar com Judá. O nenenzinho pôs o braço para fora. Aí a parteira falou: esse é o primogênito. E marcou ele com fio escarlate, fio vermelho. Enquanto ele estava com o bracinho para fora, o irmão não podia nascer, não. O irmão não podia nascer. Foi só ele recolher o braço, o irmão viu a brecha e nasceu. É a representação que enquanto esse que está com o braço estendido, e é braço forte. E é braço forte. O antimachia não pode manifestar. Ele precisa ser recolhido para que o outro se manifeste. Entenderam? Por isso aqui está falando: olha, eu preciso ir embora. Não me retenhas. Jacó aqui é a representação dos 144 mil que estão agarrados nele. E ele fala: eu preciso ir embora. Mas ele fala assim: você não vai enquanto não nos abençoar. E qual que era a bênção que eles queriam? Ser livrados da morte. Por isso, porque Jacó estava com medo do irmão que estava vindo para matar ele. Porque ele tinha tomado a primogenitura do irmão. E ele ficou sabendo que o irmão estava vindo com um exército de 400 homens a camelo. E ele estava temendo pela vida dele. E ele agarra o anjo e fala assim: eu só te libero se você me abençoar. E que bênção ele quer? A vida. Ele não quer morrer. É a representação do antimachia que estava vindo. O irmão daquela história. Eram dois no ventre. Irmãos. Mas irmãos no sentido de quê? No sentido de ser da tribo de Judá. É nesse sentido, de ser da tribo de Judá. Lá em cima, não, aqui embaixo. Vocês estão entendendo? Sim. Ele estava, os 144 mil representados por Jacó, estava temendo pela vida daquele que estava vindo para matá-lo. Esaú. É a representação dos 144 mil que está agarrando o anjo e falando: eu não te solto até que me livres da morte. Porque sabe que é o anjo da vida. Entenderam? Sim. E aqui fala: eram duas esposas
2 servas das esposas, que as 2 concubinas, e 11 filhos. Aonde está o 12? 11 filhos. Começa aqui. Começa aqui. Um filho não tinha nascido. Era o filho de Raquel. Não tinha nascido. Quantos filhos Raquel teve? José e Benjamim. Benjamim nasceu onde? Aonde ele nasceu? Na terra de Canaã. E aí que está. Vamos lá. Na terra de Canaã. Nós vamos um pouquinho mais para frente. No momento que José foi para o Egito. José foi para o Egito. E eu já falei com os irmãos, o Egito é a representação do quê? Da terra. Da terra. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos abrir Gênesis 42. A paz de Alshima. Gênesis 42. Olha só. Gênesis 42, versículo 1. Jacó, vendo que havia mantimento à venda no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns aos outros? Eu soube, disse-lhes, que há mantimento para vender no Egito. Descei e comprai mantimento para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Os 10 dos irmãos de José desceram, pois, ao Egito para comprar trigo. Quanto a Benjamim, o irmão de José, Jacó não o enviou com os outros. Não convém, disse para consigo, que lhe suceda alguma desgraça. Ficou lá em cima. Qual tribo? Benjamim. O pai falou assim: não desce para o Egito, para que não aconteça a você alguma desgraça. Fica aqui comigo. E enviou os 10 e José já estava no Egito. Já estava. Já estava na terra. Lembra? Porque eu guardei o número que ficou guardado lá em cima, nas vestes. Lembra desse estudo? Sim. Ficou guardado aonde? Nas vestes. Ficou guardado nas vestes. Não desceram para o Egito. O pai falou assim: não, esses aqui são os menores. Esse é o menor. É o menor. Fazendo um link com Jeremias 52. Nabuzardan deixou na terra aqueles que eram os mais humildes e mais simples. Ali a representação. Jacó falou assim: não desça, porque é o menor. Vocês estão entendendo, irmãos? E aí você entende. Oi, irmã. Pode falar. Essa relação de José estar no Egito, né? Antes de José chegar, ele também salva José, né? Ele foi enviado. É verdade. Você lembrar, irmãs, que ele foi enviado por Ial. Os deportados, você tem que lembrar quem são. Vamos lá em Jeremias 52. Deixa marcado aqui. Vamos ver quem que é que foi deportado. Deportado não foi os obedientes, não. Foi os desobedientes, né? Olha só.
Jeremias 52. 15. Jeremias 52, 15. Diz assim, ó. Jeremias 52, 15. Nabuzardã, chefe da guarda do rei da Babilônia, representação do anti-Machia, deportou o resto do povo. O resto. Por quê? Porque quem enviou foi Ial. Ficou um resto. Aí ele fala: Nabuzardã, chefe da guarda, deportou o resto do povo que tinha ficado na cidade, os desertores que tinham passado para o lado do rei da Babilônia e o resto dos artesãos. Então, Ial enviou para... Olha só, presta atenção, irmã. Importante. Aqueles que estavam correndo risco de vida, ele enviou para a terra. Porque aqueles que ficaram não tinha risco nenhum, porque eles já estavam do lado do inimigo. Então, para eles não tinha risco. Mas, mesmo assim, o anti-Machia, ele deportou eles. Porque vai confiar no inimigo. Vai confiar no inimigo. Eles estavam achando que eles iam ficar lá na mordomia. Ele pega e deporta eles para Babilônia. Mas um pedaço fiel ficou lá. Olha só. Aí ele fala, versículo 16. Mas Nabuzardã, chefe da guarda, deixou ficar uma parte dos pobres da terra, como vinhateiros e lavradores. Aqui ele fala pobre, fazendo referência a filho pequeno. Era o filho caçula, que chamava Benjamim. 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 Que é a representação daqueles que ficaram lá em cima. E de qual tribo? Da tribo de Benjamim. Como vinhateiros e lavradores. Vinhateiro e lavrador. Vinhateiro e lavrador. Vinhateiro e lavrador remete a cuidar do quê? Da terra prometida. Cuidando ali do Éden. Lembra do Éden? Porque Ial pôs o homem para lavrar e cuidar do Éden. Assim está em Gênesis 4. Se eu não me engano. Gênesis 4 ou 6, hein? A memória falha. 3 e 4. É, vamos lá. Vamos pegar lá, então. Gênesis. Gênesis 2? Gênesis 2, 15. Gênesis 2, 15. Ial tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Tá vendo? Faz um link com aqueles que ficarem em Al-Shalã, para cultivar e guardar, inclusive o manto. E eles tinham que ficar lá mesmo, para eles poderem alimentar as duas testemunhas. Dar às duas testemunhas o fruto da árvore da vida, para que eles mantivessem vivos, até o retorno deles aqui na terra. Porque eles comendo da árvore da vida, eles não morrem. Você está entendendo? Eles não morrem. Então vamos lá. Quando a gente volta agora lá em Gênesis, né? Volta em Gênesis 32, nós vamos ver que os irmãos, Gênesis 42, os irmãos, eles não reconhecem José no Egito. Entendeu? Apesar de ser irmãos dele, não reconheceram a aparência dele. Tá entendendo, irmãos?
é a representação destes que estão na terra e não reconhece a aparência de José, do irmão deles, aquele irmão que tinha recebido o manto. Porque os irmãos de José ficaram aciumados, porque o pai tinha dado grande autoridade para José. E a palavra fala que José era mais amado do que os seus irmãos. Era mais amado. E deu a eles a condição de ser um administrador. Por quê? Era um administrador fiel. Nós vamos ver isso aqui na palavra. Porque os filhos, eles roubavam do pai. Vamos ver isso? Tá. 37:2. Gênesis 37:2. Gênesis 37:2. Eis a história de José. José tinha 17 anos. Ele apacentava o rebanho com seus irmãos. Ele apacentava o rebanho com seus irmãos. Era jovem. Aí ele fala, essa parte era jovem foi colocado, mas era jovem, 17 anos é jovem, né? Fala assim, com os filhos de Bala, ou Bila, e os filhos de Zelfa, ou Zilpa, mulheres de seu pai, aqui já refere que era mulher, era concubina, não era esposa, mas era mulher, entendeu? Porque ele gerou filhos. E José contou a seu pai o mal que dele se dizia. Dele se dizia. Entende, irmã Márcia? José contou para o pai o mal que os irmãos estavam fazendo. Exatamente. Viu? Você não fez nada de errado. Pai falando para você aqui, na palavra. Você acha que é coincidência? De novo. Versículo 2. José tinha 17 anos. Ele apacentava o rebanho com seus irmãos, com os filhos de Bala e filhos de Zelfa, mulher de seu pai, e José contou a seu pai o mal que dele se dizia. Você percebe que ele apacentava junto com os filhos das servas. Exatamente. Os filhos das servas. Os filhos das servas. Porque os filhos de Lia já está lá atrás. Esmirna já passou. Ele apacentava junto com os filhos das servas. Com as damas de companhia, os filhos das damas de companhia. Viu? E ele contava para o seu pai o mal que os filhos das servas faziam. Estão entendendo? Sim. Aí, olha só. Versículo 3. Israel. A partir do momento que o anjo trocou o nome Jacó, mudou para Israel, e era Israel que ele era pronunciado. A gente fala Jacó só para diferenciar quando nós estamos falando da nação, da pessoa. Mas o nome é Israel para ambos. Entendeu? Então ele fala, Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos. Aqui fala porque ele era filho da sua velhice. Era por isso, irmãos? Não, porque Benjamim se tornava também da velhice. Mas aqui está falando que amava José mais do que os outros. Mas era por causa da fidelidade, irmãos. Não é por causa de ser velho ou novo. É por causa da fidelidade de José. Essas intervenções eu tenho que fazer.
Porque você já viu que muitas as passagens foram acrescidas pelos tradutores, que colocavam a opinião deles. E nisso incorporavam na próxima edição da Bíblia como sendo palavra escritura. Entendeu? Porque aqui começou, ele tinha 17 anos. Aí o tradutor colocou, ele era jovem. Aí fala, amava mais do que os outros. Aí ele colocou, por causa de ser filho da velhice. Mas a palavra contradiz isso. Porque já está mostrando aqui que ele contava para o pai o que errado os irmãos faziam, sendo que ele fazia o certo. E ele colocava José no meio dos errados para corrigir os irmãos. E era esse o ódio que eles tinham de José, porque José corrigia os irmãos nas práticas erradas. Não deixava nada encoberto. Não deixava ficar encoberto. Você não conta nada pro papai, não. Entra aqui na nossa rodinha, você vai ter a parte maior. Você acha que ele não teve esse convite? Entra aqui, a gente reparte aqui com você, você vai ganhar o dobro. E você não conta nada lá pro papai. Mas ele não se prostituiu. Ele não se prostituiu. Tá entendendo, irmãos? Sim. E é isso que é o fiel de Apocalipse 19. O cavaleiro que vem com seu exército é chamado fiel e verdadeiro. Fiel para com seu pai. Essa é a atitude de José. A fidelidade que ele tinha não era com os irmãos. A fidelidade que ele tinha era com o pai dele. E é isso que importava para ele. Pode falar, irmão Alberto. Ele demonstrou esperança do Pai eterno, soberano, em questão da quando ele registrou a mulher que representa isso hoje, e seduzir também. Quando fala pai, ali ele entendia, né? O pai de Abraão, o pai de Isaac, o pai de Israel, é pai dele. Entendeu? Esse que está falando com você, eu sou o Yahweh de Abraão, o Yahweh, porque vocês vão colocar o meu nome nos filhos de Israel e eu os abençoarei, quer dizer, vocês são meus filhos. A forma de um pai é o pai que coloca nome no filho, né? E vocês vão colocar o meu nome nos filhos de Israel, mostrando que os filhos de Israel são meus. São meus filhos. Essa é a representação. Eis-me aqui com os filhos que Yahweh me deu, entendeu? Porque são filhos primeiro de Yahweh. Yahweh forte e valente. Sempre foram. Então, a fidelidade é a fidelidade no céu e na terra, né? A fidelidade no céu e na terra, representação das coisas celestiais e das coisas terrenas. Aí, irmãos, quando a gente pega aqui, nós estamos vendo originais ali em Al-Shalom eram duas tribos. A tribo de Benjamim e a tribo de Yaldá. E a gente já viu isso na repartição. Na repartição das tribos, existia o filho de Salomão. Como é que ele chamava? Roboão. Roboão e o outro Jeroboão. Jeroboão ficou com 10 e Roboão ficou com 2. Quais os nomes das duas que ficou com Roboão? Benjamim e Yaldá. Benjamim ficou lá em cima e Yaldá desceu. Ok? Benjamim ficou lá em cima e Yaldá
desceu. Então, no meio de Filadélfia é só Yaldá. É tremendo. E é isso, irmãos, como a gente viu ali. Por isso que fala, a palavra está mostrando, irmãos, que as duas tribos que fazem parte dos filhos de Iauxa. É muito tremendo, irmão. São essas duas tribos que fazem parte da tribo, viu? E a gente, quando vê isso, é a representação dos dois filhos de Raquel. 2 dozeavos. Tremendo, irmão. 2 dozeavos. 1 dozeavos desceu e 1 dozeavos ficou lá em cima, que é a tribo. Por isso que aqui está falando 12.000 de cada tribo, e eram 12 tribos. Uma tribo, 12.000 da tribo de Benjamim, ficou lá em cima. Então o número de Filadélfia é pequeno mesmo, é menor. A gente no início do entendimento, a gente fez o cálculo as cadeiras de anciãos. Só que as cadeiras de ancião é uma coisa. Depois que o pai nos mostrou, ancião é uma coisa. Porque os anciãos são tirados apenas de 2 tribos. Os anciãos são tirados da tribo da igreja de Filadélfia e é tirado da igreja de Esmirna. E Esmirna é uma miscelânea de tribos. Viu? Agora, ele apacentava no meio dos filhos da serva. E eram os filhos da serva que não eram fiéis. E você percebe, irmãos, que isso tudo está sendo conversado através de uma construção do crescimento de Filadélfia em graça e conhecimento gradativo. Por isso que fala da perseverança de Filadélfia. Por quê? Aquele que comeu o alimento lá atrás, quando chegar no tempo final de Filadélfia aqui na terra, o alimento já progrediu demais, irmãos. Por isso que o alimento lá do mês passado não serve para hoje. Por quê? Porque ele já ampliou o entendimento. Por isso que fala, o menino crescia em graça e conhecimento diante de Iau e dos homens. Crescia em graça e conhecimento. Esse é o crescimento de Filadélfia, tem crescido em graça e conhecimento a cada dia. Para quando você pega agora, Jacó pegou suas 2 esposas, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou o quê? O val de Jaboque. Está faltando um filho. Fazendo um link com Jacó, quando enviou os irmãos para o Egito, ele falou, esse aqui não vai. Esse vai ficar comigo, lembra? Viu? Por que nada a gente tinha visto ainda? Porque está se crescendo devagar, em graça, em conhecimento, gradativo. Quando a gente vê... Agora não, irmãos, presta atenção. As 2 esposas gerou filhos. Os filhos são obedientes. A palavra está falando que quando José ia pastorear com os filhos das servas, os filhos das servas que eram desobedientes, fazendo um link com o quê? Com Sardes. Fazendo um link com o quê? Com Pérgamo, que vocês vão ver hoje as 2 damas de companhia. Com Pérgamo, repreensível. Com Sardes, repreensível. Só Esmirna, filhos da esposa, irrepreensíveis. Com os filhos de Filadélfia, da esposa, irrepreensíveis. Porque aqui está falando quando ele foi pastorear com os filhos das servas. Não tem jeito de ficar indiferente a isso. O pai falando com a gente desde lá de trás, mostrando ali
as esposas e os filhos das esposas irrepreensíveis. E aqui, até que o pai chega agora e mostra na palavra, mostrando que José pastoreando com os filhos das servas e não com os filhos das esposas. Os filhos das servas que eram repreensíveis e não os filhos das esposas. Olha, vamos ler essa passagem de novo, irmãos? Os irmãos assim, igual fala assim com os irmãos. Olha só. Vamos lá. Gênesis 37, versículo 2. Gênesis 37, versículo 2. Eis a história de Jacó. Jacó tinha 17 anos. Ele apacentava... José tinha 17 anos. Ele apacentava o rebanho de seus irmãos com os filhos de Bala ou Bila e os filhos de Zilpa ou Zelfa, mulheres de seu pai. Mulheres não, concubinas de seu pai. E José contou a seu pai o mal que deles se diziam. É o link com as eras de Azeras, porque as eras das esposas, que é Esmirna e Filadélfia, são irrepreensíveis, mas os filhos das servas são repreensíveis, conforme está falando aqui, quando ele pastoreava com os filhos das servas e não com os filhos das esposas. Tremendo. Viu, irmãos? Tremendo, irmão. Eu falo assim com os irmãos. Olha, irmãos. Tremendo. Se você está entendendo a mensagem, é porque você está entendendo tudo que estava sendo trazido lá atrás, que nunca foi errado, mas nós tínhamos uma visão obtusa, por espelho. Agora o pai ampliando o enxergar da mensagem na palavra. Ou seja, quando você pega as eras que o papai nos deu e foi trabalhando cada uma delas, e a gente colocou a era de Esmirna irrepreensível, a era de Filadélfia irrepreensível. Agora, nós vemos agora as filhos das servas, que também geram filhos, e esses também vão subir parte dos 144 mil, só que eles são prata, eles não são ouro, porque tinha repreensão à era, repreensão ao anjo. Você presta atenção aqui, quando o escriba aqui escreveu que Jacó amava mais a José porque ele era filho de sua velhice, quando você lê antes, você entende que não era realmente por causa da velhice, mas era porque ele era reto, né? Porque ele observava as coisas erradas que seus irmãos faziam, né? E ele queria fazer o certo, né? Não é que ele era dedo duro. Ele não aprovava os erros dos seus irmãos. Ele era reto. Ele não aprovava. Então era por isso que ele era mais amado. Exato. Não porque ele era filho da velhice. Exatamente. Você viu que ali foi uma intervenção do teólogo. É verdade. Entendeu? Porque o teólogo colocou entre parênteses ali que ele tinha 17 anos, ele era novo. Porque a palavra fala que ele tinha 17 anos. Aí ele fala, o teólogo coloca lá, ele era jovem. Aí ele chegou à conclusão que era porque era filho da velhice. E colocou. E quando isso foi colocado, nas próximas edições, foi incorporado ao texto, como sendo parte da escritura. Mas não é. Porque se você lê ali o contexto é que amava ele, por quê? Por causa da fidelidade. Pastor, ele era 100% fiel ao pai e 100% fiel a Ial, como o pai dele. Verdade. Era esse o motivo. A fidelidade. Com Ial e com o pai. Ele era 100% fiel ao pai terreno e ao pai celestial, né? Você vê que ele não queria desagradar o pai em nada.
E era isso que era o motivador da vida dele. E mesmo assim, foi enviado para o Egito. Mas para que ele foi enviado para o Egito se ele era fiel? Porque o pai tinha a vontade, o desejo de sobreexaltá-lo. É isso. A exemplo do papai Yalcha, que veio à terra, e ele veio, e o papai falou, eu quero sobreexaltá-lo, mas não é justo eu sobreexaltá-lo, simplesmente ele vai mostrar que ele é digno. E ainda tem Yaldim falando que Yalcha, né? Yalcha não é digno de ser chamado de Yal. Ah, coitadinho. Se tornou juiz de Yalcha. Da medida que medir, vai ser medido. E vai ser achado em falta. E aí tá lascado. E ele recebeu uma túnica. Aí você vê agora José. José não é a representação de papai Yalcha, mas é representação daquele que recebeu o nome de papai Yalcha, recebeu as vestes e recebeu também a missão. Por quê? Porque papai Yalcha, ele não vem na véspera de tribulação. A história do Egito, ela é uma representação do final dos tempos, o período de tribulação. Papai Yalcha não vem no período de tribulação para nascer criança. Mas aquele que recebeu o nome dele, que vem. Representação da veste, túnica embebida de sangue, que os irmãos jogaram sangue, mas o sangue era dele? Não, o sangue é a representação do pai dele, que morreu no lugar dele, para mostrar que não é papai Yalcha, mas é aquele que herdou a primogenitura, representação daquele que recebe o manto, aquele que recebe a missão, a transferência do manto de Elias para Eliseu. E Elias, ele era servo ele era servo de Ial. E Eliseu era servo do servo de Ial. É a representação também de Moisés e também a representação de Josué e Yalcha. O nome Josué e Yalcha. Mas o nome de Josué, que recebeu o nome de Yalcha, era antes do qual? Oséias. E ele era um dos espias que foi enviado à terra para espionar a terra que ele iria receber. É isso aí. E ele veio junto com seus irmãos das outras tribos. E eram quantos irmãos? Ele e mais 11. Um ficou lá em cima. É tremendo. Qual que ficou lá em cima? Vamos falar assim na época. Qual que não foi espionar? Levi ficou. Não foi espionar a terra. Porque a palavra fala, porque Levi é meu. Levi é meu. Ele não vai, porque a herança de Levi é Ial. A herança de Levi é Ial. Ficou com o pai. É a representação de Benjamim, que falando assim, Benjamim é meu. Ele não vai. Tudo se repete, irmãos. Ele não vai espionar a terra, não, porque a terra que eles estavam espionando era a terra que eles iam herdar como herança. Aqui, tudo isso aqui será dos 144 mil que são enviados para espiar a terra e ver que os moradores desta terra não são dignos.
Viu, irmãos? Grato, papai. Agora eu vou voltar naquilo que eu tinha prometido. Vou mostrar quais são as duas concubinas, representação das eras. Ok? Nós vamos entrar em Gênesis, vamos lá em Gênesis 30. É tremendo, irmãos. A concubina gerou 2 filhos. Sardes, vestes sujas, e Sardes, vestes limpas. Nossa. A concubina de... Viu? Gênesis 30. Uma referência também é a mulher quando Potifar. Ela queria sujar as vestes de José. Hã? Ela queria. Então seria como Sardes, vestes sujas, querendo sujar. Exato, é verdade. Queria se contaminar. Você vê que, olha, a mulher de Potifar é uma representação do quê? Da igreja de Sardes, que queria prostituir José. Queria que José se prostituísse com ela. Ela já era uma prostituta. Mas ele fez o quê? Ele correu dela. Ele fugiu dela. E agora ele deixa uma coisa para ela. Ele deixa a capa. Ele deixa a capa. É o quê? É o momento que Filadélfia vai embora dessa terra e ele deixa a capa da mensagem, da palavra e da autoridade. Porque ainda há chance para ela. Ainda há chance para ela. Ainda há chance para Sardes. Entenderam, irmãos? Tudo é uma representação. Gênesis 30 diz assim: Raquel, vamos pegar aqui, irmãos, olha, primeiramente nós vamos pegar um pouquinho antes, só para ver Gênesis 29. Gênesis 29, 29. Vamos pegar aqui, ó, 29, o 29 é fermento. Vamos pegar o 30. Gênesis 29, 30. Diz assim: Jacó uniu-se também a Raquel, e amou Raquel mais do que a Lia. Ele serviu na casa de seu tio ainda outros 7 anos. Esse aqui, ó, veja bem, esse sentido, ele amou Raquel mais do que amou a Lia. Ele amou Raquel mais do que amou a Lia. Aí a gente vai lá em Apocalipse capítulo 2. A representação de Lia é a mulher desprezada, mas é esposa. Apocalipse capítulo 2 fala de Esmirna. Olha só, que cartinha de amor, mas sem consideração. Olha a carta a Esmirna. Ao anjo da igreja Esmirna escreve: assim diz o primeiro e último. 2:8. Apocalipse 2:8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: assim diz o primeiro e último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Aqui ele fala: conheço tua tribulação, tua indigência e as blasfêmias de alguns que se afirmam e aldins e não são. Não tenhas medo. Eu estou tirando todo o fermento, tá, irmãos? Não tenhas medo. Vamos começar de novo. Eu vou tirar o fermento aqui, que é a colocação, que a gente fala fermento, mas não é fermento, o acréscimo. Porque o acréscimo é diferente de fermento. O acréscimo dá para tirar. O fermento está encorpado ali, não dá para você tirar.
Aqui é a palavra do quem? Do tradutor, do teólogo. Por isso está entre parênteses, entre aspas, entre colchetes, entre travessão. Isso aqui não é fermento. Por que não é fermento? Por quê? Porque é um acréscimo, você vê que foi acrescentado, você tira. O fermento impregna na massa. E depois, quem já fez bolo em casa, sabe que depois que ele levedou, não dá para voltar na massa, separar fermento da massa, porque misturou e virou uma coisa só. Entenderam? Então isso aqui é acréscimo, diferente do fermento que altera o sentido. Aqui você dá para tirar, porque está marcado. Então vamos lá, eu vou tirar todo o acréscimo. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e voltou à vida. Conheço tua tribulação, tua indigência e as blasfêmias, aqui ó, e as blasfêmias dos que se dizem aldinos e não são. Não tenhas medo que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão, para ser exposto à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum será lesado pela segunda morte. Teve chamada de atenção? Não. Teve promessa de coroa? Teve. Teve livramento de morte? Não. Mas por que não livrou, irmã? Ô, irmã, mas por quê? E ali não gosta dessa igreja? Gosta. E por gostar tanto, que queria sobreexaltá-los, mas não podia sobreexaltá-los sem colocar eles à prova. Porque Ial queria sobreexaltar Ialcha. Por isso, colocou ele à prova, porque sabia da fidelidade dele, e ele ia passar na prova, porque era vontade de Ial sobreexaltá-lo. Só que na era Filadélfia tem uma diferença. Qual a diferença? Tem o amor. Mas esse amor, ele remete ao amor de Jacó para com José. Amava ele por causa da fidelidade. Ele era fiel lá em cima. E foi injustamente lançado aqui embaixo e tirado dele todas as suas posses. Como ele não foi poupado lá em cima, ele é poupado aqui embaixo. Papai Ialcha, que recebeu o nome de Alforte, Papai Ialcha foi poupado lá em cima, para não ser poupado aqui embaixo. É o contrário. Por isso que ele fala, inclusive, vem aqui, ó, senta aqui do meu lado, pertinho de mim, até que eu tenha posto teus inimigos, para você não ter nenhum dissabor com eles. Eu que vou fazer justiça, porque sou eu que faço justiça, e sou eu que vingo, que faço vingança. Ele é vingança. Ial é ele que faz justiça e ele que vinga. Quem conhece a passagem? A vingança me pertence, diz Ial dos exércitos. A vingança me pertence. Então, não preocupa em querer se vingar, porque é Ial que vai pegar sua causa e vai fazer justiça e se vingar por você. Por isso, em Lucas 18, Papai Ialcha conta a parábola do juiz iníquo, que não temia Ial. E ele fala assim, a mulher insistia com ele para fazer justiça, mas como ele era importunado diariamente por ela, fez justiça, mesmo sendo iníquo. Porque não queria mais aquela tormento. Isso faz um link com o que, irmãos? Aquela pessoa que fica orando sem parar para Zeus,
Fica orando sem parar no nome de Jesus. E fica orando sem parar. E fica incomodando o administrador infiel, sem parar. E ele pega e abençoa, porque ele não aguenta mais a oração dessa mulher. Que mulher? Igreja. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão compreendendo? O juiz iníquo fará justiça, porque não aguenta mais essa mulher importunando ele. Agora, se o juiz iníquo faz justiça, quanto mais o justo fará justiça aos seus pequeninos que clamam a ele dia e noite, fazendo um link com o querubim que dia e noite invoca. Entendeu? Tremendo. Gratidão, papai. Que revelação. Me entenderam? O juiz iníquo. Nossa, viu? O juiz iníquo. Nossa, tremendo. Isso é do trono para vocês. Aí, amados irmãos, deixa eu ver quantos minutos nós já temos, 1:11. Nós viemos aqui em Esmina, viu que não teve consideração nenhuma para ela. Falou simplesmente, vai te dar a coroa, e simplesmente falou isso. Agora, quando chega em Filadélfia, Apocalipse 3:7, olha só, olha a cartinha de amor. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: assim diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, fechando ninguém abre. Conheço tua conduta, eis que pus na tua frente uma porta aberta, que ninguém pode fechar, pois tem pouca força, mas guardaste minha palavra, não renegaste meu nome. Forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirmam e aldins e não são, pois mentem. Forçarei que venham prostrar-se a teus pés e reconheça que eu te amo, porque Filadélfia que é Ialdim. Ialdim é a tribo de Ialdá. Ialdim é os da tribo de Ialdá. Forçarei que venha, isso, que venham prostrar-se a teus pés, reconheça que eu te amo. Eu te amo. Reconheça que eu te amo. Ali está falando que, e a palavra fala que Jacó amava mais Raquel do que Lia e desprezava Lia. Você vê que na própria desenvolvimento aqui da carta, você vê que é diferente o cuidado, é diferente a atenção, é diferente tudo. A outra desprezada, mal falou com ela, é o menor trecho das cartas às igrejas, é o menor trecho. O menor trecho das eras da igreja é a era de Esmirna. Mostrando o quê? Descaso. É para deixar claro a representação de Lia. Apesar do descaso, a palavra fala que Lia, e ao abriu a madre de Lia, e ela concedeu mais filhos. Aí, irmãos, nós vimos aqui. Aí nós vamos... Eu queria fazer esse link aqui, nem precisa ir mais aqui, Filadélfia, vocês já conhecem, mas aqui ele já fala, declaração de amor, sabe que eu te amo, sabe que eu te amo. Agora a gente volta lá, volta lá em Gênesis. Gênesis 29. Vamos pegar aqui, ó, Gênesis 29 e 29. É 29, 30. Não, eu queria a parte do amor, quem ama mais. 30. Jacó uniu-se também a Raquel e amou Raquel mais do que a Lia.
ele serviu na casa de seu tio ainda outros 7 anos. Aí versículo 31. Ial viu que Lia não era amada. Olha aqui. Ial viu que Lia não era amada e ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Aí ela veio dando à luz, ó. Lia concebeu e deu à luz um filho, chamou Rúben, pois disse ela: Ial viu minha aflição, agora meu marido me amará. Concebeu ainda e deu à luz. Eu fico emocionado com essa palavra, sabe? Porque ela fala agora, o meu marido me amará, né? Versículo 36. Concebeu ainda e deu à luz um filho e disse: Ial ouviu que eu não era amada e me deu também este. E ela o chamou Simeão. Concebeu ainda e deu à luz um filho. Desta vez meu marido se unirá a mim, porque lhe dei 3 filhos. E ela lhe chamou Levi. Concebeu ainda e deu à luz um filho, disse: desta vez darei glória a Ial. É por isso que ele chamou Ialdá. Depois deixou de gerar filhos. Obrigado, irmão. Obrigado. Depois deixou de gerar filhos. Raquel, vendo que não dava filhos a Jacó, tornou-se invejosa de sua irmã e disse a Jacó: faze-me ter filhos também, ou eu morro. Ou eu morro. É a representação também, que eu já falei com os irmãos, de quem? De Sara, que gerou um filho na velhice. E gerou um filho na velhice, que foi livrado da morte pela morte de um cordeiro. Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu no lugar de Ial, que te recusou a maternidade? Aqui é a representação de quem? Mical e Ial. Quando sentou no trono, falou assim: estou eu por um acaso no lugar de Ial? É ele que continua a responder as vossas orações e não eu respondo. Vocês estão entendendo? Sim. Ele continua: ela retomou: eis minha serva Bila ou Bala, aproximou-se dela e que ela dê a luz sobre meus joelhos. Por ela também eu terei filhos. Ela lhe deu, pois, como mulher a sua serva Bala ou Bila, e Jacó uniu-se a ela. Bala concebeu e deu à luz um filho para Jacó. Raquel disse: Ial me fez justiça. Ele me ouviu e me deu um filho. Por isso ela o chamou Dan. Bala, a serva de Raquel, concebeu ainda e gerou para Jacó um segundo filho. Raquel disse: eu lutei contra minha irmã, as lutas de Ial, e prevaleci. E ela chamou Naftali. Lia
vendo que tinha deixado de ter filhos, tomou sua serva Zelfa, ou Zilpa, e a deu por mulher Jacó. Zilpa, ou Zelfa, a serva de Lia, gerou um filho para Jacó. Lia disse: que sorte! E ela o chamou de Gad. Zelfa, a serva de Lia, gerou o segundo filho para Jacó. Lia disse: que felicidade! Pois as mulheres me felicitarão. E chamou de Azer. Tendo chegado o tempo da ceifa do trigo, Ruben encontrou nos campos mandrágoras, que trouxe para sua mãe Lia. Raquel disse a Lia: dai-me, por favor, as mandrágoras de teu filho. Mas Lia lhe respondeu: não é bastante que me tenhas tomado o marido, e queres também tomar as mandrágoras de meu filho? Raquel retomou: pois bem, que ele durma contigo esta noite, em troca das mandrágoras de teu filho. Quando Jacó voltou dos campos de tarde, Lia foi ao seu encontro e lhe disse: é preciso que durmas comigo, pois paguei por ti com as mandrágoras de meu filho. E ele dormiu com ela naquela noite. E ao ouvir Lia, ela concebeu e gerou o quinto filho para Jacó. Lia disse: Ial me deu meu salário por ter dado minha serva a meu marido. E ela o chamou Issacar. Lia concebeu ainda e gerou o sexto filho para Jacó. Disse Lia: Ial me fez um belo presente. Desta vez meu marido me honrará, pois lhe dei 6 filhos. E chamou Zebulon. Em seguida, ela deu à luz uma filha, que pôs o nome de Diná. Então Ial se lembrou de Raquel. Ele a ouviu e a tornou fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Ial retirou minha vergonha. E ela o chamou José, dizendo: que Ial me deu outro. Viu? E ele só foi dar outro no final, mais na frente. Olha só. Lá na frente, quando eles já tinham passado os lugares, aquele vale, o vale de Jaboque, caminhado, e quando eles estavam estabelecidos na terra. 35, 16. Ó, 35. 35, 16. Diz assim: eles partiram de Betel. Faltava uma pequena distância para chegar a Efratá. Quando Raquel deu à luz, seu parto foi doloroso. E como desse à luz com dificuldade, disse-lhe a parteira: não temas, é ainda um filho que terás. No entanto, no momento de entregar a alma, porque estava morrendo, ela o chamou Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Raquel morreu e foi enterrada no caminho de Efrata. E aí fala: Israel partiu e plantou sua tenda além de Megdol Eder, enquanto Israel habitava naquela região. Ruben foi dormir com Bala, a concubina de seu pai, e Israel soube. Aqui foi entrando a questão da perda, né? Da primogenitura entre os filhos, né? Entre os filhos. Aqui não está falando de esposa, aqui está falando de filho. Quando está falando de esposa, está falando das eras da igreja. Ok? E aqui a gente traz uma representação
primeiro. Lia concebeu primeiro. E gerou quantos filhos? 6. Antes de 6, 3. Primeiro gerou 3, né? E depois ela deu para a serva, né? Gerar. E a serva gerou 2. E depois nós vemos que a serva de Raquel gerou. Vamos falar assim, ó. Primeiro Lia gerou. Depois a serva de Raquel gerou. Depois a serva de Lia gerou novamente. E no final Lia gerou também. Mas uma coisa nós vemos, o quê? A serva de Raquel gerou antes de Raquel. A serva de Raquel gerou antes de Raquel. Quem que é a serva representada das eras da igreja? Que vem antes? Sardes. Sardes vem antes de Raquel. Vem antes de Filadélfia. E gerou filhos primeiro. Mas era filho considerado filho da serva? Não. É considerado filho de Raquel. Apesar de ser filho da serva. É aquela adoção de cuidar dela, né? De cuidar, querer cuidar da igreja, querer cuidar dos filhos da igreja. Entende? Então, dando o alimento de Raquel para os filhos de Bila ou Bala ou Sardes. É o que está sendo dado. A mulher foi levada ao deserto, onde foi alimentada. Lembra? Foi alimentada. Porque o filho foi tomado dela para ser cuidado e alimentado. Por quê? Porque é filho de Israel. E o anjo que cuida das crianças, filhos de Israel, é aquele anjo que apareceu lá atrás, lutou com Jacó, mudou o nome de Jacó. É o mesmo anjo que volta em Apocalipse 7, selar os filhos de Israel. 12.000 de cada tribo. Entendeu? Aquele que ele abençoou o Pai, ele volta no final dos tempos, em Apocalipse 7, para selar a descendência escolhida dos filhos de Israel, daqueles que estavam dispersos. Por isso, irmãos, porque fala assim, mas por que Mical não nasceria em Israel? Porque Papai Yahshua já foi e ministrou para Israel, já deu a chance para eles. Papai Yahshua já veio para eles e eles rejeitaram. Agora, Papai Yahshua envia outro, aqueles que foram dispersados. Entendeu? Para aqueles que foram dispersados, porque aqueles de Israel já tiveram a chance deles. E aí faz um link com o quê? Com os leprosos. Um leproso volta para agradecer. E aí fala, só ele voltou para agradecer esse estrangeiro, mostrando que não era nascido em Israel, era estrangeiro, apesar de ser israelita, nasceu fora da terra, por isso estrangeiro, fazendo um link com Filadélfia, que está como estrangeiro nessa terra. Estrangeiro, não nasceu lá em cima. Nasceu aqui, em carne. Porque lá em cima você não nasceu. Você foi gerado. Você foi gerado lá em cima. Entenderam? Foi gerado lá em cima, mas nasceu aqui. Entenderam a diferença, irmãos? E quando, irmãos, nós lendo aqui essa passagem, nós vemos o que? As duas servas. Se uma serva de Raquel gerou primeiro, antes de Raquel gerar por último,
E quando nós vemos que Esmirna gerou primeiro, que é Lia, gerou primeiro para depois dar a serva, nós nas eras da igreja entendemos que não é Éfeso a dama de companhia, mas sim Pérgamo. Assim Pérgamo. Portanto, Pérgamo é a dama de companhia. Por isso que Shaul Paulo fala assim: eu plantei e Apolo regou, mas é Iau que dá o crescimento. Então é Apolo que é o mensageiro, que a gente já estudou, o mensageiro de Pérgamo. E é por isso que tem uma promessa. Olha a promessa ao vencedor de Pérgamo. Olha a promessa ao vencedor de Pérgamo. Dá uma dica ainda, Apolo, né? Apolo. Que mostrando, a gente já trouxe o estudo que Apolo é o mensageiro de Pérgamo, é o anjo da igreja de Pérgamo. Olha aqui, irmãos. Apocalipse capítulo 2, versículo 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo. Aí ele faz aqui um link, olha. Versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná escondido. E o maná está escondido aonde, irmão Tiago? Aonde? Não, primeiramente você tem que lembrar da história. Arão colocou o que dentro da arca? Ah, o que mais? Isso, a vara que floresceu. O que mais? E as tábuas, os mandamentos da lei. Ok? Colocou dentro da arca, colocou a tábua. Não é tábua, né? É de madeira, é de pedra. A gente fala tábua, mas é pedra. Da lei. O que mais? A vara e o maná dentro de um pote. E um pote de ouro. Um pote de ouro. Aí, ele está falando, o vencedor de Pérgamo vai comer do maná que está dentro do templo. Por quê? Para estar dentro da arca, tem que estar dentro do templo. Ou seja, para ele comer do maná escondido, ele tem que ser sacerdote. É sim. Esse é o trem. É só o sacerdote que podia comer do pão da proposição que estava ali dentro do templo. Se torna sacerdote. Se torna sacerdote. As damas de companhia se tornam sacerdote, que é um estudo que nós já trouxemos. Então, é Éfeso? Não, é Pérgamo. É os filhos da serva que gerou depois. A serva que gerou depois. E a serva repreendida. Por quê? Porque os filhos ali, eles eram repreensíveis. E você vai ver na era de Pérgamo a repreensão. E mostrando que José, apacentando ovelhas com eles, viram que era o quê? Repreensíveis. E falou para Iau, porque o anjo que cuida, ele anda no meio dos 7 candelabros. Presta atenção. O anjo que anda no meio dos 7 candelabros e tem as 7 estrelas na mão. Ele foi e contou para o papai o que os irmãos faziam de errado. Não estão alegres, não? Que isso? Nós vamos encerrar. Agora você viu por que ele anda no meio dos 7 candelabros. É a representação daquele que andava no meio do rebanho para ver o que os seus irmãos estavam fazendo e levava para o pai, falando do mal que eles faziam. E a repreensão é porque seguia a doutrina de Balaão, né? Viu, irmãos? Vocês viram? Eu nem vou entrar nisso, irmão, porque para os irmãos já captam com dificuldade.
Para mostrar que toda a Escritura está conversando com você agora. Gratidão, papai. Vamos agradecer para... também, em Sardes, o vencedor se trajava com vestes brancas. E os sacerdotes também, eles tinham vestes brancas. Vestes brancas. Portanto, também serão sacerdotes. Isso, em Sardes, o vencedor recebe vestes brancas, que é a roupa do sacerdotal. Se você pegar lá no livro de Levítico, vai ver as vestes sacerdotais. A veste de baixo, ela é branca. Ela difere do sumo sacerdote com a veste que vem por cima da branca, que é o efode. A túnica brilhante e o efode. Então, o que difere do sacerdote e do sumo sacerdote. Entenderam, irmãos? Sim. E aí, aí o irmão também veio falar isso, ó. Ele entra também, o vencedor de Pérgamo ganha uma pedrinha branca no qual está escrito o seu novo nome, que faz um link com Apocalipse 14, os 144 mil que estão diante do Cordeiro. E eles estão ali para chamar o esposo, para que o esposo desça da luz inacessível e venha. Aí fala que eles têm um novo nome escrito na testa, o nome deles e o nome do seu pai. O nome deles e o nome do seu pai, fazendo um link com aqueles que não tinham nome, porque não era celestial, agora recebem uma pedrinha branca com o seu novo nome escrito na testa. É tremendo. Tá entendendo? E aí fala, por quê? Recebe uma pedrinha branca ou ele se torna a pedrinha branca? É tremendo. Eles são a pedrinha branca que tem o nome cravado. Por isso as pedrinhas que estão sendo ajuntadas para voltar para o templo celestial. Vamos, gratidão, papai. Bem alto. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha.